E aí, pessoal, aqui quem está falando sou eu, professor Arthur William, e nessa bateria de vídeos eu vou falar sobre o Teorema de Gauss-Lucas, né? Não vou utilizar todos os vídeos para falar sobre o Teorema de Gauss-Lucas, porque tem alguns conceitos que vocês precisam conhecer de antemão para que vocês compreendam esse assunto. Então vai ser uma bateria de vídeos, né? Alguns videozinhos dando alguns conceitos primitivos que vão ajudar vocês a compreender o teorema. Depois disso, um vídeo sobre o teorema, beleza? Então vamos começar esse primeiro vídeo. Antes de qualquer coisa, quais são os conhecimentos prévios que vocês precisam ter para que vocês consigam compreender o que de fato é o Teorema de Gauss-Lucas? Então, primeiro, você tem que ter um conhecimento básico sobre números complexos. Além disso, você tem que ter um conhecimento básico a respeito de polinômios. E, além disso, esses outros conceitos que eu vou enumerar aqui embaixo, né, que é convexidade, derivada de polinômios, como encontrar raízes no GeoGebra, e por último a gente vai ter o nosso Teorema de Gauss-Lucas. Então, eu não vou falar sobre números complexos e polinômios, porque já é um assunto que já é batido do ensino médio, não é toda a escola que vai abordar esses temas, porém, a internet e o YouTube no geral é vasto quanto a vídeos desses temas. Então, vocês podem, caso alguém não conheça números complexos minimamente ou polinômios minimamente, vocês podem conhecer essas entidades matemáticas e depois vocês voltam aqui para ter conhecimento a respeito desses outros conceitos que eu vou passar para vocês, tá bem? Então, o primeiro conceito que eu quero falar para vocês é o conceito de convexidade, tá bem? Então, um polígono é dito convexo quando um segmento de reta que liga dois pontos quaisquer desse polígono está inteiramente contido nele. Então, vamos lá. Perceba que aqui eu tenho dois exemplos. Aqui eu tenho um polígono que é convexo e aqui eu tenho um polígono não convexo. Perceba que A e B são dois pontos que fazem parte desse polígono e quando eu faço o segmento de A até B, esse segmento está completamente contido nesse polígono. Independente de quaisquer pontos que eu pegue, quaisquer dois pontos que eu pegue, esses dois pontos, quando eu ligar e fizer um segmento de reta, esse segmento sempre está dentro do polígono. Então, exemplos de polígonos que são convexos. Um triângulo equilátero, aliás, na verdade, qualquer tipo de triângulo é convexo, né? Se eu pegar um quadrado ou qualquer polígono regular, todos os polígonos regulares também são convexos, né? Agora, além disso, eu tenho polígonos que não são convexos. Dependendo de qual seja a literatura que você pegue, pode até chamar de polígonos côncavos, talvez, né? E o que acontece quando o polígono ele não é convexo? Então perceba, eu peguei aqui um ponto A e um ponto B dentro desse polígono, de tal forma que quando eu faço um segmento de reta de A ligando B, ele sai desse polígono. Então toda vida que isso aqui acontecer, eu não posso chamar esse polígono de polígono convexo. Ah, professor, mas eu poderia pegar o ponto A e um ponto B mais aqui para a esquerda, e quando eu fizesse o segmento, ficaria dentro do polígono, né? Mas aí que tá. Quando o polígono é convexo, quaisquer dois pontos que eu pegue, isso acontece. Não é dois pontos específicos, né? Então, basta que você tenha dois pontos que quando eu ligue, o segmento de reta saia do polígono para que esse polígono deixe de ser convexo, tá ok? Então, essa ideia parece ser um pouco primitiva, mas ela vai ser importante para que vocês consigam compreender a convexidade em outras entidades. Como assim, professor? Então, olha para cá agora. Então, antes a gente estava falando de polígonos, que é uma entidade matemática bidimensional, e agora a gente está falando de poliedro, que é tridimensional, né? Então, faz parte da geometria espacial. Então, o mesmo conceito que a gente utilizou para definir o polígono convexo, eu posso utilizar para definir o poliedro convexo. Então, eu tenho dois pontos aqui, tenho dois pontos A e B dentro desse poliedro. Quando eu ligo esses dois pontos, né, ele continua dentro do poliedro, então eu posso chamar esse poliedro de poliedro convexo. Por quê? Porque independente de quais sejam os dois pontos, isso sempre está acontecendo. Perceba agora aqui do lado direito. Se eu pegar aqui nesse poliedro em formato de L, né, digamos assim, e eu pego um ponto aqui em cima e um ponto aqui embaixo, e eu ligo esses dois pontos, né, um ponto A e um ponto B, e eu faço o segmento AB, esse segmento AB ficaria fora. Ele ficaria fora do poliedro. Portanto, esse poliedro eu posso dizer que ele não é um poliedro convexo. Dependendo do livro, pode chamar de poliedro côncavo, ok? Então, se eu pegar aqui e estender agora esse conceito para algo que vocês não viram na escola. Polígonos e poliedros côncavos, talvez você tenha visto no ensino fundamental ou médio, né? Não tem problema nenhum. Porém, eu acho que a região convexa ou côncavo talvez você não tenha conhecido. Então perceba, aqui em duas dimensões, ainda falando em 2D, eu tenho uma figura bidimensional, quaisquer, né? Nesse caso aqui parece uma elipse,
eu tenho dois pontos A e B, e quando eu ligo A e B, esse segmento continua dentro dessa região. Então eu posso chamar isso aqui de região convexa. De certa maneira, isso não acontece nessa segunda região aqui, ó. Eu pego um ponto A e eu pego um ponto B. Quando eu ligo esses dois pontos, ele sai dessa região. Então eu posso dizer que isso aqui é uma região não convexa, ok? Então, professor, mas eu posso pegar um ponto A e B aqui. Não interessa. Se ele for convexo, esse segmento pode ser tomado de qualquer maneira e sempre está dentro da região. Então isso aqui é uma região não convexa, ok? Então agora que a gente já entendeu, agora a gente vai para a parte mais importante dessa aula, que é o conceito que realmente a gente vai utilizar para compreender o teorema de Gauss-Lucas, que é o conceito de fecho convexo. Então o que vai ser o nosso fecho convexo? Dados n pontos, P1, P2 até Pn, alguns pontos aí em alfa, onde alfa é um plano, a região convexa de menor área que contenha esses pontos diz-se fecho convexo desses pontos e será denotado com essa anotação aqui, F de C, ou FC, desculpa, de P1, P2 até Pn, ou seja, o fecho convexo desses pontos, tá ok? Isso aqui é somente notação. Professor, não entendi a definição, achei a definição complexa, achei difícil de entender. Vamos agora ver alguns exemplos que vai ficar mais fácil. Então, vou pegar aqui um pequeno exemplo. Peguei aqui 4 pontos. P1 sendo 1, 1, o ponto 1, 4, o ponto 3, 3 e o ponto 2, 5. Como é que ficaria o fecho convexo desses pontos? Gente, bastaria colocar esses pontos no plano cartesiano e depois de colocar esses pontos no meu plano cartesiano, eu conseguiria ver facilmente aqui um polígono, né, sendo formado. E esse polígono obrigatoriamente é um polígono convexo. Então, esse polígono formado a gente chama de fecho convexo dos pontos P1, P2, P3 e P4. Beleza? Tá clara essa ideia para vocês? Basicamente é isso. Eu pego alguns pontos, formo um polígono de menor área possível que tenha todos esses pontos e com isso eu consigo formar o meu fecho convexo. Tá bem? E acredito que isso deve ter ficado claro para você. Porém, tem alguns casos particulares que talvez você não tenha se atentado, que também acontece por causa dessa definição. Vamos ver esses casos particulares? Próximo exemplo. Faz de conta que eu pego esses pontos dessa maneira. O ponto 1, 1, 2, 2, 3, 3 e 4, 4. O que é que acontece quando a gente coloca eles no plano cartesiano? Eles vão se alinhar, eles vão formar uma linha. Então, quando a gente faz isso, o fecho convexo também se torna uma linha. O fecho convexo dos pontos P1, P2, P3 e P4, nesse caso, se transformou no segmento de reta que liga de P1 até P4. Aí você fala, oxe, professor, o fecho convexo não era um polígono? Não necessariamente vai ser um polígono. Perceba que nesse caso se transformou, né, em um segmento de reta. Professor, então aquela definição dos pontos não funciona mais? Funcionam ainda. Pode pegar quaisquer dois pontos aqui entre P1 e P4, que eu tenho certeza que se você fizer, sei lá, peguei um ponto aqui que está entre P1 e P2 e peguei outro ponto aqui que está entre P3 e P4. Se você ligar esses dois pontos e fizer um segmento de reta, esse segmento de reta está dentro do fecho convexo, faz parte desse fecho convexo, tá bem? Por mais que não possua nem área, continua valendo aquela primeira definição do começo da aula, tá ok? Vamos agora para mais um exemplo? Agora eu tenho somente esses 3 pontos e eu quero fazer com esses 3 pontos 2 fechos convexos. Um fecho convexo vai ser feito somente com um ponto e o outro fecho convexo vai ser feito com 2 pontos. Como é que isso vai ficar? E aí? Então, quando a gente fizer esses pontinhos no plano cartesiano, perceba, um fecho convexo foi feito aqui de azul, então eu consigo ter um fecho convexo somente de um único ponto e eu consigo ter um fecho convexo de somente 2 pontos, que seria esse único segmento de reta. Tá ok? E agora o exemplo mais importante, que realmente mais vai aparecer para a gente quando a gente estiver falando de muitos pontos, digamos assim, né? Quando a gente estiver falando de um número muito grande de pontos, que é esse exemplo aqui, Eu peguei 7 pontos agora no plano cartesiano e eu quero fazer o fecho convexo desses pontos. E aí, como é que eu vou fazer isso, né? Então, quando eu fizer o fecho convexo de vários pontos, a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar esses pontos no meu plano cartesiano. Só que depois de pegar esses pontos no meu plano cartesiano, eu preciso pegar o polígono convexo de menor área possível que englobe todos esses caras, que englobe todos esses pontos. Beleza? Então perceba que nesse caso aí, como ficou o meu fecho convexo. Ficou dessa maneira que você está vendo aí, Eu tenho P2
P5, P7, né? E P6 ficou sendo um polígono com todos esses pontinhos dentro, que não vão fazer parte do polígono, mas ainda assim estão dentro do fecho convexo, tá bem? Ah, professor, e se o ponto P3 tivesse ficado um pouquinho fora? Se o ponto P3 tivesse ficado um pouquinho fora, a gente teria que o nosso fecho convexo seria um pentágono irregular e não um quadrilátero irregular nesse caso, não é isso? Então, basicamente é isso, essa é a nossa primeira aula a respeito do teorema de Gauss-Lucas. Espero que tenha ficado claro para você. Até a próxima aula.